Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para falar um pouco a respeito da situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, considerando o último boletim epidemiológico do dia 5 de maio. E a situação está cada vez mais preocupante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aqui eu trago informações para te atualizar a respeito da situação e talvez até lhe trazer informações que você ainda não tenha acompanhado em outros lugares. Primeiro, trago aqui esse boletim epidemiológico que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. É um boletim com os dados de todo o Brasil. Em primeiro lugar aí está o estado de São Paulo com 34 mil casos de Covid, 2.851 óbitos. Em último está o Mato Grosso do Sul, com 283 casos de Covid, 10 óbitos. E o estado da Paraíba está aí em 18º lugar, com 1.361 casos de Covid e 85 óbitos até agora. Temos 114 mil casos no Brasil, 6.935 foram registrados só de ontem para hoje, um aumento de 6%, 7.921 óbitos, 600 registrados só de ontem para hoje, é um recorde, é a primeira vez que o Brasil chega a esse patamar, né, de 600 óbitos em um dia registrados. É óbvio que esses óbitos não aconteceram todos hoje, mas são os que foram registrados. E o que é que termina acontecendo? No Brasil está acontecendo uma enorme subnotificação de casos. Primeiro, eu gostaria de trazer um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, né? Essa situação epidemiológica mundial. E aí eu trago aqui primeiro os casos de Covid em todo o mundo. São 3.656.644 casos confirmados em todo o mundo, com 256.736 óbitos. Repare que o Brasil já aparece aqui entre os primeiros colocados, uma posição já bastante desconfortável para o país. A pandemia está crescendo em todo o mundo. Esses são dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, é uma universidade dos Estados Unidos, referência mundial em medicina. São dados coletados oficialmente em todos os países. Esse sistema é um sistema de acompanhamento e ele traz também o caso do Brasil, né? E aqui está aqui o Brasil com 114.715 casos e 7.921 mortes. O Brasil está numa posição também desconfortável no que diz respeito ao número global de mortes. Aqui você tem o número global de mortes, que é 256.736 casos. Tem em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a Inglaterra, a Itália, Espanha, França, Bélgica e logo em seguida o Brasil, com esse número excepcional de mortes, né? 7.921 casos registrados até agora. Estamos partindo aí para 10 mil casos em muito breve. E aqui no Brasil há uma enorme subnotificação. E como é que a gente descobre que está havendo subnotificação no que diz respeito a essa doença muito nova que está matando muita gente? Esses dados oficiais, apesar de trazerem um número assustador, eles podem não estar correspondendo à verdade. Porque a taxa de letalidade no mundo todo tem sido em torno de 14. Ou seja, se você pega o número de casos e divide pelo número de óbitos, você vai obter um indicador, uma taxa. E a taxa mundial é de 14. Então eu levantei aqui como é que está a situação no resto do país, né? no Brasil inteiro. E aqui dá para ver bem como é que está essa taxa.
A taxa muito alta em Roraima, esse indicador aqui maior em vermelho. Também no Distrito Federal, também em Santa Catarina e no Tocantins. E por que esses estados estão com essa taxa muito alta? Porque eles simplesmente não estão testando. A taxa está muito acima da média mundial, o Brasil em média está com 14, o mundo também com 14 de taxa, mas essa taxa é muito maior em vários estados, inclusive aqui no estado da Paraíba. Eu separei uma parte trazendo só o Nordeste, e aqui nós temos só os estados do Nordeste, e é possível ver que o estado de Sergipe é o estado com o maior indicador, a maior taxa de letalidade, seguido do Piauí, e depois do Maranhão e o Rio Grande do Norte, né? E é possível observar que essas taxas do Nordeste estão quase todas acima da média brasileira de taxa de mortalidade. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, que é possível que essa taxa de mortalidade ela esteja evidenciando a falta de testes e também evidenciando uma subnotificação. O que deve estar acontecendo é que muita gente simplesmente está ficando doente, está morrendo, e isso não é notificado como Covid. Ao contrário do que muita gente tem espalhado por aí, não é que estão fabricando doentes de Covid. Essa é uma doença letal, é uma doença que está acometendo o mundo inteiro. Muitas cidades do mundo, grandes cidades, estão totalmente paradas. Foi decretado lockdown, fechamento total da cidade. Aqui no Brasil, duas grandes cidades, duas grandes regiões metropolitanas já decretaram lockdown. Primeiro São Luís, no Maranhão, depois Belém, no Pará. E isso deve ocorrer também em outras cidades. São Paulo já está começando a fechar e outras cidades também fecharão. João Pessoa, na Paraíba, já fala em fechamento total, porque a doença está avançando muito rapidamente, apesar dos negacionistas, apesar das pessoas que não acreditam que um vírus invisível possa ter se instalado e ser tão mortal como esse. É um momento muito difícil para toda a humanidade. Ainda não há um tratamento viável para todos, não existe vacina. O único tratamento possível para a síndrome respiratória aguda grave que acomete os pacientes que estão com Covid, com o novo coronavírus, é colocar num respirador, dar antibióticos e torcer para que o doente escape. Alguns escapam quando tem atendimento, mas muitos estão morrendo por falta desse atendimento, já que no Brasil existem pouquíssimos leitos disponíveis de unidade de terapia intensiva e muito menos ainda unidades de terapia intensiva especializadas em Covid-19. É uma doença que está desafiando o Sistema Único de Saúde e agora com essa diretriz do governo brasileiro de abrir as atividades que não são essenciais e inclusive a promoção disso por parte do governo federal, em contraposição à orientação da Organização Mundial de Saúde, está fazendo com que o Brasil se torne o epicentro mundial dessa doença. Já é considerado epicentro mundial por algumas entidades internacionais. Matéria publicada hoje no Washington Post já dá um indicativo nesse sentido, de que o Brasil vai se tornar o epicentro mundial de Covid-19 no mundo. E é possível que terminemos, anotem aí, esse mês com mais de 120 mil mortos no Brasil dessa doença. Esse é o alerta que eu trago. Fique em casa, tome cuidado, cuide da sua família, evite o contágio.